Quem realmente somos? Estamos em uma jornada da escravidão para a nossa plena herança como filhos de Deus. Mesmo quando crianças naturais, começamos como bebês. Crianças e até chegar à maturidade é um processo que leva tempo e perseverança. No entanto, Deus sempre pretendeu que tivéssemos um relacionamento de intimidade com Ele, o nosso Pai Celestial. E Ele quer nos abraçar e se revelar para nós como Pai, para que possamos começar a sentir, pensar e agir como filhos. Precisamos estar dispostos a permitir que Ele cure qualquer ferida no relacionamento que nos impeça de ter um relacionamento adequado de filho para pai com Ele. A característica dos escravos. Nossa jornada tem muitos paralelos com a história de Israel saindo da escravidão em sua terra prometida. Como eles, podemos ter escravidão geracional em nossa linhagem familiar. Mas Deus quer nos levar a algo totalmente novo. Nossa jornada é de uma mentalidade de escravidão a uma mentalidade de realeza, conhecendo a nossa identidade como filhos do Rei. A bênção e responsabilidade associados a isso, e são diferentes da forma de pensar em nós mesmos como escravos. Os escravos não possuem nada. Eles vivem no modo de sobrevivência. Escravos não têm esperança, não têm expectativas. Os escravos têm mentalidade de pobreza. Deus quer tratar com essas características escravas em nós, para que possamos conhecer a plenitude de quem somos e o que temos nele. Caso contrário, esse espírito de escravidão, ou espírito órfão, efetivamente nos impedirá de ser quem Deus nos criou para ser. Se persistimos no pensamento de pobreza, nossa mente nos impedirá de nos envolver totalmente com a verdade de quem realmente somos. Se você é escravo e órfão, com uma mentalidade de pobreza, isso demonstra a falta de confiança no relacionamento. Os filhos de Israel conheciam as obras de Deus, viram alguma das coisas que ele fez, mas não conheceram seus caminhos. Como resultado, eles não confiaram em Deus, como vemos várias vezes na história de suas experiências no deserto. Eles foram libertados do Egito, mas ainda pensavam como escravos que sempre foram. Isso acontece também conosco. Nós fomos libertados do pecado e da escravidão para um sistema mundial que existe para nos manter escravizados e roubar a nossa herança. Mas às vezes é uma verdadeira luta confiar e entrar em um relacionamento mais profundo com Deus. Toda vez que enfrentavam um obstáculo, eles culpavam a Deus ou Moisés, ou os dois. Eles foram motivados pelo medo. No Mar Vermelho, eles falavam: "Ó, você nos tirou do Egito e agora todos vamos morrer. É melhor que voltemos." Na montanha, quando Deus desceu, eles não foram ao encontro de Deus e disseram a Moisés: "Não podemos ir, vai você por nós." Sempre que não havia água ou comida, eles continuavam reclamando e reclamando, em vez de confiar que Deus atenderia às necessidades deles. Eles não conheciam a Deus o suficiente para confiar nele como seu libertador e provedor. Eles fizeram de Moisés o seu intermediário e depois eles tiveram um tempo difícil. Veja bem, Moisés tinha um destino, mas o inimigo tentou destruí-lo, exterminando uma geração de crianças, assim como ele tentou mais tarde contra Jesus.
Quando Moisés tentou cumprir o seu destino independente de Deus, usando a sua própria força e recursos naturais para cumprir o chamado que ele conhecia em seu coração, Moisés experimentou a rejeição de seu próprio povo, o que o levou a fugir e se esconder de cumprir o seu destino. Em Atos capítulo 7, versículo 23 ao 25, diz: Mas quando ele tinha quase 40 anos, passou por sua mente visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E quando viu um deles sendo tratado injustamente, ele o defendeu e se vingou dos oprimidos ao derrubar o egípcio. E ele supôs que seus irmãos entenderam que Deus lhes concedia libertação através dele, mas eles não o entenderam. Muitas pessoas não entenderão quem somos, não entenderão o nosso destino, o nosso chamado. Muitas pessoas tentarão atrapalhar e nos impedir de cumprir o que somos chamados a fazer. Mas não devemos tentar cumpri-lo com a nossa própria força, como fez Moisés. Se estivermos tentando fazer o nosso caminho na vida, fazendo coisas que nos fazem nos sentir aceitos, amados, aprovados, valorizados pelos outros, em vez de dependermos de Deus somente, isso nos causará problemas. Em Atos capítulo 7, do versículo 26 ao 29, vemos: No dia seguinte, ele apareceu para eles quando estavam lutando juntos e tentou reconciliá-los em paz, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que se machucam? Mas aquele que estava ferindo o próximo o afastou, dizendo: Quem fez de você um governante e juiz sobre nós? Você não pretende me matar como matou o egípcio ontem, não é? Com essa observação, Moisés fugiu. Quantas vezes nos confundimos com os obstáculos que as pessoas colocaram em nosso caminho? Quantas rejeições sofremos? Desistimos e fugimos do que sabemos que está em nosso coração, apenas porque algo difícil aconteceu? Se não estamos buscando ativamente cumprir o nosso destino chamado, o que aconteceu para nos desviar dele? Cada um de nós tem um destino em Deus. Quando Ele começou a nos revelar e a nos atrair para esse caminho, começamos a tentar fazer com que isso acontecesse do nosso jeito e nos atrapalhar. Continuando Atos capítulo 7, do versículo 30 ao 32, depois de 40 anos, um anjo apareceu para ele no deserto do monte Sinai, na chama de um arbusto de espinhos em chamas. Quando Moisés viu, ficou maravilhado com a visão. E quando ele se aproximou para olhar mais de perto, veio a voz do Senhor: Eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés tremeu de medo e não teve coragem de olhar. 40 anos depois, Deus apareceu a Moisés novamente, o lembrando de onde estava sua herança e de onde veio o seu destino. Eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E desta vez, ele fez as coisas da forma que Deus queria para ele.